Penso que eu me enquadro nessa última, vamos assim dizer, maneira de viver. Imagine um pássaro que queria voar para um determinado sentido e vem uma ventania terrível e só quer que o pássaro voe no outro sentido, e tem uma hora que o pássaro desiste, porque não tem mais força. Então, basicamente, essa é a minha história no sentido do que eu estou fazendo hoje. Aos meus 17 anos, nunca imaginei nada nem parecido com isso. Pretendia seguir, obviamente, os meus sonhos, mas desde cedo fui obstaculado por uma série de situações que a vida foi colocando. Algumas eu briguei com elas, outras desisti, enfim. Foi um conjunto de mal-entendidos e de desencontros que me trouxeram até esse dia de hoje, em que eu estou tendo a oportunidade e o privilégio de falar com você, Carol. Não foi nada organizado. É uma expressão na língua brasileira que é muito chula, mas chama-se esculhambação. Uhum. Foi uma esculhambação. O modo que se eu tivesse que descrever como até hoje eu cheguei aqui. Na verdade, essa história toda começa com um fato que aconteceu na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, quando, aos 17 anos, eu fui atrás de um fornecedor de peixes ornamentais para uma loja que eu pretendia abrir, e terminei abrindo, Pet Shop, Reino Animal, isso em 1977 ou 78, coisa que vai. E o dono dessa loja me recebeu. Todo mês de janeiro eu passava as férias na praia de Caraí, Niterói, porque a irmã do meu pai morava lá, eu morava em Natal. E foi assim que esse cara, o dono dessa loja, me fez um susto terrível. Quando eu cheguei lá para falar com ele me atendeu e etc. E tal, ficou usando lá um telefone preto, ligando para várias pessoas, e eu notando o incômodo da minha presença que estava causando nele, ou pelo menos essa era a minha impressão, mas aí foi quando ele disse, não. Quando eu disse, eu vou embora, ele disse, não vá não, eu lhe peço desculpas, mas eu preciso lhe fazer umas perguntas antes de eu lhe explicar qualquer coisa. Como é seu nome? Eu disse, Rogério. Ele disse, de quê? Eu disse, Almeida Freitas. Aí ele disse, você nasceu em 1959, entre os dias 19 e 24 de abril. Eu disse, a que horas? Eu disse, cara, não tenho a menor ideia. Aí ele pediu para ligar para os meus familiares, enfim, liguei para minha mãe, e enquanto eu ia dizer para ele que tinha sido às 18h15, ele escreveu lá num papel entre 18h11 e 18h19, alguma coisa assim. Em resumo, ele disse, não, porque você tem uma função que você desconhece, você é o enviado da terceira onda, é o responsável pela terceira onda. Aí me puxou lá um livro preto muito grande, livros antigos, aqueles de contabilidade, e começou a me mostrar lá tudo descrito em relação ao fato de eu ter 3 nomes, e em cada nome 7 letras, e havia um estudo numerológico que envolvia, penso eu, valores e símbolos no alfabeto hebraico, valores e símbolos de um outro tipo de alfabeto, que depois eu pensei ser árabe, isso relacionado com o alfabeto português. Tá? E no final dava lá um valor, o nome que eu possuo, que meus pais me deram, e no final era uma confusão mal do mundo, e segundo ele eu era o tal responsável pela terceira onda, de esclarecimento planetário, que eu iria pôr abaixo todo o ensinamento organizado pela humanidade até então, e um novo divisor de águas iria surgir, e eu já queria ir embora daquela situação, estava muito desagradável. E ele disse, olha, não, desculpa, é porque
5 anos atrás, esse grupo que eu liguei aqui para algumas pessoas para virem até aqui, por isso que você estava se sentindo incomodado, mas são pessoas muito benquistas aqui no Rio de Janeiro, e nós formamos um grupo secreto. E há 5 anos atrás, um espírito chamado Senhor Krishna incorporou num médium aqui e disse que nós iríamos encontrar assim, 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 o responsável pela terceira onda, e deu todas essas informações que você está vendo nesse livro preto aqui da gente. Mas qual é o detalhe? Nós fazemos uma reunião por mês, e ontem à noite houve uma outra reunião, e nunca mais esse tal do Senhor Cristo não tinha aparecido. Ele apareceu ontem à noite e disse que nós iríamos nos encontrar com o dito cujo personagem amanhã, ou seja, hoje. E aqui chega você. Então eu chamei o grupo para lhe conhecer, e realmente esse grupo foi chegando lá, pessoas. Estou com 63 anos, isso aconteceu, eu tinha 17. Então, as pessoas na época, me lembro que eram conhecidas, que eram assim, mas, enfim, comecei desse jeito. Ou seja, um susto, porque eu não conseguia compreender. A partir daí, inúmeras pessoas com as quais eu jamais havia me encontrado, em vários locais, começavam a conversar comigo, e uma missão com os espíritos, por aí vai. Em 1996, eu estava no Hotel Vila do Mar, em Natal, tomando uma sauna, quando a senhora que trabalha na sauna, que corta cabelo, faz massagem, uma grande amiga, ela disse: Rogério, tem uma hóspede que quer falar com você. Essa hóspede me pediu desculpas por me interromper ali na sala e me fez uma pergunta: o senhor acredita em espíritos? E eu pensei comigo mesmo, né? Rapaz, até aqui na sala. Até aqui. Porque isso já vinha desde os meus 17 anos. Claro. Em 1996, eu já tinha mais de 30 anos, sempre. E essa mulher, essa senhora, coitada, ela incorporou um espírito na minha frente. Esse espírito botou o dedo na minha cara. Nessa época, eu já estava escrevendo mais de 100 cadernos. Estou tentando responder a sua pergunta. Tudo bem, estamos construindo um raciocínio, não tem problema. Isso, como é que diabos eu consegui essa proeza de escrever tanta besteira? Eu comecei a escrever em 1990. Eu comprei vários cadernos pequenos com arame para meus filhos, né? Porque eles é que precisavam. E simplesmente comecei a psicografar. No início foi assim. De 1996 a 1990, os espíritos foram me preparando. O que se chama mediunidade foi aflorando muito lentamente e sob o controle deles. Foi uma coisa muito gentil, muito suave. Eu não gosto de mediunidade, acho um saco, acho uma violência para com o ser humano, deixando bem claro. Né? Mas foi exatamente assim que a coisa foi acontecendo. Em 1990, eu disse: o que vocês querem que eu faça? Essa perseguição toda, tem que escrever. Eu não escrevi porcaria nenhuma, só fiz a única coisa que eu fiz na vida foi a redação do vestibular. Nunca mais. E lá eu me vi escrevendo vários livros. E como é que eles faziam? Cada noite eles pegavam um caderno diferente. Aí, sabe quando alguém lhe mostra um filme maravilhoso e você começa a escrever, de repente para e diz: não, vá dormir. Aí eu dormia, era 2, 3 da manhã, às 7 da manhã eu já estava trabalhando, era funcionário da Caixa Econômica Federal. Então, trabalhava como todo bancário na época, feito um louco, porque não tinha computador, não tinha nada, era tudo. Aí chegava à noite, esposa, 3 filhos, depois que estava todo mundo dormindo, aí lá ia eu escrever. Quando eu pensava que eu ia pegar um caderno para continuar a história de ontem, eles mandavam pegar um outro caderno novo e começava a escrever uma nova história. Quando eu vi, eu estava com mais de 100 cadernos. Foi quando, mais ou menos nessa época, anos 90 e sei lá o que, eu comprei um computador e comecei a passar isso.
Então, assim, começou desse jeito. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.